Desde a tragédia no dia 25 de novembro do ano passado até agora existia uma dúvida. O freio do ônibus falhou mesmo e provocou o acidente? Para a polícia e em entrevistas, o motorista Mauro Aparecido de Oliveira sempre disse a mesma coisa. Não tem como falar que o freio não falhou, porque o freio falhou. Na hora que eu mais precisei, que eu pisei para segurar mesmo, o freio não segurou. Esta semana o Fantástico conseguiu novas informações que revelam detalhadamente o que de fato aconteceu naquele dia na rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, em Itaguaí, interior de São Paulo. 42 pessoas morreram na batida entre o ônibus e um caminhão. Peritos do Instituto de Criminalística de São Paulo analisaram a estrada. Não acharam buracos ou qualquer outra deformação na pista que pudessem ter provocado o acidente. A principal dúvida do caso também foi respondida. Os peritos verificaram os freios do lado esquerdo do ônibus e desmontaram as rodas do lado direito para uma checagem completa. A conclusão do laudo oficial: mangueiras, válvulas e demais componentes estavam íntegros e não foram encontrados vestígios que indicassem falha no sistema de freios. Infelizmente, nesse acidente, houve uma falha humana. 27 pessoas já prestaram depoimento à polícia. O inquérito está em fase final. Com base nas informações da investigação e nos dados reais do local do acidente, os peritos do Instituto de Criminalística fizeram essa reconstituição em 3 dimensões da tragédia. Numa curva onde é proibido ultrapassar, o ônibus conduzido por Mauro Aparecido de Oliveira está atrás de outro ônibus e de um caminhão. Dados do GPS revelam que nesse momento Mauro está acelerando. 5 minutos antes ele dirigia 49 km por hora e depois praticamente não tirou o pé do acelerador. Na curva, o ônibus que está à frente vai um pouco para o acostamento. Mauro diz que foi nesse momento que ele pisou no freio. A polícia não acredita. Não havia falha no freio. Houve uma ultrapassagem em local proibido, de fato, que foi uma ação deliberada do motorista. Mas na pista contrária vinha outro caminhão, que até tenta sair da estrada. Nesse momento, o ônibus estava a 89 km por hora. Por esse outro ângulo da reconstituição em 3D da perícia, é possível ver que com a batida, a lateral do caminhão se desprendeu e, como se fosse uma faca, rasgou o ônibus. O motorista do caminhão morreu. 41 passageiros que estavam no ônibus também morreram. 10 ficaram feridos. Todos iam para o serviço. O acidente aconteceu exatamente às 6h35 da manhã. A maioria das vítimas tinha saído da cidade de Itaí e ia trabalhar numa fábrica de roupas em Itaguaí, a 40 quilômetros de distância. Fernanda, de 23 anos, era costureira. Tinha se curado de um câncer havia 1 ano. Venceu 14 tumores. Acabou morrendo vítima da imprudência na estrada. Esse mês, dia 27, é o aniversário dela. Tudo acaba se tornando mais difícil. Cada dia que passa, mais difícil. Ela deixou um cachorrinho. Abria o portão, ele já ia correndo de encontro, daí era aquela festa todo dia. Segundo as investigações, Mauro Aparecido de Oliveira levava e trazia os trabalhadores de uma cidade para outra havia 8 anos. Além do resultado da perícia, que mostra que o freio não falhou, a polícia usa outra prova, bem simples, que é a constatação aqui do local do acidente, para afirmar que a versão do motorista não é verdadeira. No depoimento, Mauro alega que não desviou o ônibus para a direita, porque pensou que aqui havia uma ribanceira e assim poderia colocar a vida dos passageiros em risco. Só que no local do acidente, olha só, depois do acostamento, não há ribanceira nenhuma. Como Mauro fazia o caminho todos os dias, ele conhecia bem o percurso. A investigação aponta que o motorista do ônibus poderia sim ter desviado para a direita se a intenção dele não fosse fazer a ultrapassagem. Testemunhas contaram à polícia que Mauro costumava fazer ultrapassagens proibidas, inclusive na curva onde aconteceu a tragédia. Ele ultrapassava, ele andava rápido demais. Se ele tivesse continuado na faixa dele, nada disso tinha acontecido. Cláudia é uma das sobreviventes. Quebrou uma vértebra, sofreu vários cortes no corpo e perdeu um casal de cunhados no acidente, a Rosana e o Nívio. Como é que era a Rosana? Era uma pessoa alegre. Vivia falando, Cláudia, vamos fazer churrasco. Mas não tem dinheiro, mas tem o cartão. O motorista Mauro Aparecido de Oliveira deve ser indiciado pelas lesões corporais causadas nos sobreviventes e por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.
Ficou comprovado de que ele realmente acreditava que ele seria capaz de evitar um acidente. O advogado de Mauro diz que há testemunhas que comprovariam que o freio falhou. Haverá um conflito probatório nos autos e vai caber, obviamente, ao juízo discernir essa questão. Nós temos testemunhas que comprovam que não houve, por exemplo, uma ultrapassagem. O advogado deve pedir o perdão judicial, ou seja, que a justiça deixe de aplicar a pena caso Mauro seja condenado. O Mauro, no momento em que está vivendo, sob intenso sofrimento, sob medicação, e havia uma relação subjetiva de afetividade com todos os componentes do ônibus. Isso aí favorece o perdão judicial. O ônibus pertencia a uma empresa chamada Star Turismo. Ela não tinha autorização para fazer o transporte intermunicipal e a perícia constatou uma outra irregularidade. Os pneus do veículo estavam carecas, não foi decisivo no acidente, mas comprometia a segurança dos passageiros. Em nota, o advogado da Star Turismo disse que a manutenção dos ônibus era realizada semanalmente e que a empresa ainda não foi notificada sobre a suspensão da autorização para fazer o transporte intermunicipal. As vítimas trabalhavam para 3 empresas que funcionavam na mesma fábrica de roupas. Segundo a polícia, os donos contrataram a empresa de turismo e devem ser indiciados por colocar a vida dos funcionários em perigo. A turma reclamava, mas a fábrica não fazia nada, porque eles falavam que era terceirizado, que eles não podiam fazer nada. O Fantástico procurou o advogado das empresas da fábrica de roupas, mas ele não respondeu. O inquérito policial deve ser concluído em breve e encaminhado ao Ministério Público. Sobreviventes e parentes dos mortos estão recebendo acompanhamento médico e psicológico para tentar superar o trauma. O psicólogo fala que nós temos que aprender a conviver. Não que a gente não vai lembrar. Tem que aprender a conviver. A gente vai tentar fazer uma rotina nova, sem essas pessoas.